Você provavelmente já viu uma manchete assim: estudo comprova que café diminui o risco de diabetes. Pesquisa mostra que dormir menos de 6 horas reduz a mortalidade em 30%. Ou ainda, novo medicamento é eficaz no tratamento de depressão. E em algum lugar nesses estudos, raramente mencionado na manchete, às vezes mencionado no rodapé, estava essa informação: P menor que 0,05. O p-valor é provavelmente o número mais usado e mais mal compreendido de toda a ciência. Ele aparece em pesquisas médicas, em análises de negócios, em estudos de psicologia, em experimentos de marketing. A maioria das pessoas que o usa sabe que precisa ser menor do que 0,05 para então o resultado ser válido. Pouquíssimas pessoas sabem o que ele realmente significa. Isso não é trivial, porque entender mal o p-valor leva a decisões erradas em empresas, em políticas públicas, a forma como você lê uma notícia de saúde. Então, vamos construir isso do zero, devagar, com exemplos. Imagine que você desenvolveu uma nova estratégia de vendas. Você aplica ela para 50 vendedores e não aplica para outros 50. Ao final do mês, o grupo que usou a nova estratégia vendeu, em média, 12% a mais. A pergunta que a estatística coloca é: essa diferença de 12% é real? Ou poderia ter acontecido por acaso, mesmo que a estratégia não fizesse nada? Porque acaso existe. Se você divide qualquer grupo em dois de forma aleatória e mede qualquer coisa, vai encontrar alguma diferença entre eles. Às vezes pequena, às vezes um pouco maior, só pelo acaso da amostragem. A estatística existe justamente para ajudar a responder quanto dessa diferença que observei é sinal real e quanto é ruído aleatório. E é aí que o p-valor entra. Mas ele entra de uma forma muito específica. E é precisamente essa especificidade que quase todo mundo ignora. O p-valor responde a seguinte pergunta: se a estratégia não fizesse absolutamente nada, se o efeito real fosse zero, qual seria a probabilidade de eu observar uma diferença tão grande quanto essa, ou ainda maior, só pelo acaso? Eu vou repetir, porque essa frase carrega tudo. Se o efeito real fosse zero, qual a chance de eu ver o que vi só pelo acaso? Se o p-valor é 0,03, significa que há 3% de chance de você observar esse resultado ou algo mais extremo e a estratégia não funcionasse de verdade. Se o p-valor é 0,4, significa que há 40% de chance de ver esse resultado por acaso, mesmo que a estratégia não sirva para nada. O limiar é 0,05, que todo mundo usa e tem uma história curiosa. Diz: se há menos de 5% de chance de esse resultado ser acaso, vou tratá-lo como estatisticamente significativo. Ou seja, vou considerar que o efeito provavelmente é real. Até aqui parece razoável. O problema começa quando as pessoas traduzem isso de forma errada. E quase todo mundo traduz. A tradução mais comum e mais errada é essa: P menor que 0,05 significa que a minha hipótese está certa. Não é isso. Outra tradução comum: P menor que 0,05 significa que há menos de 5% de chance de eu estar errado. Também não é isso. E uma terceira, muito frequente em contextos empresariais: P menor que 0,05 significa que o efeito é grande e importante. Definitivamente não é isso. O p-valor diz apenas uma coisa: a probabilidade de ver esses dados assumindo que não há efeito. Ele não diz nada sobre a probabilidade de você estar certo. Não diz nada sobre o tamanho do efeito. Não diz se o resultado ele vai se repetir da próxima vez. Essa confusão não é burrice, que a definição correta é contraintuitiva. A mente humana ela quer uma resposta direta. Isso funciona ou não?
E o p-valor, ele não dá essa resposta direta. Ele dá uma resposta indireta, probabilística, condicional sobre uma hipótese específica. E aí as pessoas simplificam de um jeito que distorce o significado. Agora que temos a definição correta, quero ir nos erros um por um, porque cada um deles aparece em contextos reais, em reuniões, em leituras de estudos, em decisões de negócio, e cada um há conclusões equivocadas. A confusão 1. P menor do que 0,05 significa que o efeito é grande. Esse é talvez o mais perigoso no contexto de negócios e medicina. Imagine um estudo com 500 mil pessoas. Elas estão testando se um medicamento reduz pressão arterial. O resultado, o medicamento reduz a pressão em média 1 milímetro de mercúrio. E o p-valor é 0,001. Extremamente significativo. Agora, uma redução de 1 milímetro de mercúrio na pressão arterial tem alguma relevância clínica? Praticamente nenhuma. Essa diferença não vai mudar o desfecho de saúde de ninguém. Mas o estudo é estatisticamente significativo com P igual a 0,001. E o que aconteceu? Com amostras muito grandes, até diferenças minúsculas produzem p-valores baixíssimos. O p-valor é sensível ao tamanho da amostra. Quanto maior a amostra, mais fácil é detectar efeitos pequenos, e eles aparecem como significativos, mesmo quando são irrelevantes na prática. O tamanho do efeito, o quanto algo muda na prática, é uma medida separada do p-valor, e é ela que diz se a mudança importa. No exemplo citado anteriormente, a diferença é estatisticamente significativa, mas clinicamente irrelevante. Agora vamos falar de um exemplo em um contexto empresarial. Você roda um teste A/B com 200 mil usuários e descobre que a versão B tem uma taxa de clique de 0,1% maior, P igual a 0,02, significativo. Mas 0,1% de diferença no seu contexto específico muda alguma coisa para o negócio? Talvez sim, talvez não. O p-valor não responde isso. Existe um problema filosófico e prático sério no tratamento do 0,05 como uma fronteira que divide o mundo em funciona e não funciona. Um p-valor de 0,049 e um p-valor de 0,051 são praticamente a mesma informação sobre o mundo. A diferença entre eles é de 2 milésimas, mas o primeiro é significativo e o segundo não significativo. E em muitos contextos, publicação científica, aprovação regulatória, relatório executivo, eles recebem destinos completamente diferentes. Isso é arbitrário. O limiar de 0,05 foi proposto pelo estatístico Ronald Fisher nos anos 1920 como um guia de trabalho informal, não como uma lei da natureza. Ele mesmo dizia que o contexto importava, que um único estudo raramente era suficiente e que o valor correto do limiar dependia da situação. O que aconteceu na prática é que o mundo científico e o mundo dos negócios transformaram essa sugestão em dogma. E dogmas criam incentivos distorcidos. Quando um estudo retorna P igual a 0,3, a conclusão correta não é a intervenção não funciona. A conclusão correta é: com esses dados, não encontrei evidência suficiente para rejeitar a hipótese de que não há efeito. Isso é muito diferente de provar que não há efeito. Pode ser que o efeito exista, mas a amostra foi pequena. Pode ser que exista, mas o estudo foi mal desenhado. Pode ser que você tenha medido a coisa errada no momento errado. A ausência de evidência não é evidência de ausência. Em um contexto empresarial, você testa uma nova funcionalidade por 2 semanas com 500 usuários e não encontra diferença significativa. Isso não significa que a funcionalidade não funciona.
Significa que, com esse tamanho de amostra, nesse período, não foi possível detectar efeito, se houver um. A distinção importa, porque não funcionou e não conseguimos medir que funcionou levam a decisões diferentes. Nenhum estudo individual prova nada. Um resultado com P menor do que 0,05 significa que esse resultado específico, com essa amostra específica, nesse contexto específico, é improvável de ter ocorrido por acaso. Isso é evidência importante, mas ainda evidência de um único estudo. Ciência funciona por acumulação de evidências. Um único p-valor significativo é o início de uma conversa, não o fim. Isso tem implicação direta em como você lê notícias. Tudo mostra que comer chocolate melhora a memória. Qual foi o tamanho da amostra? O estudo foi replicado? Por quem? Em quais condições? Um único estudo com P menor do que 0,05 é, por si só, evidência fraca. Até aqui, vimos o que o p-valor diz e o que ele não diz. Agora, eu quero fechar com algo mais urgente. O que acontece quando as confusões em torno do p-valor encontram com incentivos errados? Porque é aí que o problema se torna sistêmico. Existe uma prática que tem nome técnico, p-hacking, e é muito mais comum do que as pessoas imaginam. O p-hacking acontece quando um pesquisador ou analista continua rodando testes, ajustando variáveis, segmentando dados, até encontrar um p menor do que 0,05. Então, apresenta apenas esse resultado, como se fosse o único teste que teria feito. Um exemplo simples. Você quer saber se um suplemento melhora desempenho cognitivo. Você mede memória, atenção, velocidade de raciocínio, tempo de reação e humor. Só a atenção dá P igual a 0,04. Você publica suplemento melhora a atenção e não menciona os outros 4 resultados negativos. Isso parece fraude intencional. Às vezes é, mas muitas vezes não é. O pesquisador genuinamente acredita que está fazendo análise exploratória legítima. O problema é estrutural. Quando você testa muitas coisas, a probabilidade de encontrar alguma coisa significativa, por algum acaso, cresce. Se você testa 20 hipóteses independentes com limiar de 5%, espera que uma delas seja significativa só pelo acaso, mesmo que nenhuma seja real. Em contextos empresariais, isso acontece o tempo todo com testes AB. A equipe roda o teste por 2 semanas, não vê resultado, tende por mais uma semana, segmenta por dispositivo, por região, por horário, e eventualmente encontra que usuários de iOS no sul do Brasil às terças-feiras convertem 15% mais na versão B, com P igual a 0,03. Isso provavelmente é ruído, mas o relatório vai registrar como insight. Em 2015, um projeto chamado Open Science Collaboration publicou um resultado perturbador. Pesquisadores tentaram replicar 100 estudos publicados em periódicos de psicologia de alto impacto, todos com resultados significativos. Apenas 36% dos estudos replicaram com resultados semelhantes. Em alguns subcampos, a taxa foi ainda menor. Isso não era um problema só da psicologia. Resultados similares foram encontrados em medicina, economia, nutrição, neuroimagem. E o que aconteceu? Parte é p-hacking, parte é viés de publicação. Revistas publicam resultados significativos e rejeitam resultados nulos, o que cria uma literatura distorcida, onde apenas o que funciona aparece. Parte é o próprio entendimento equivocado do p-valor. Pesquisadores que genuinamente achavam que P menor do que 0,05 era uma garantia de verdade, não uma probabilidade condicional. E qual que é o efeito prático?
décadas de recomendações médicas, intervenções educacionais e políticas públicas baseadas em resultados que, quando testados com rigor, não se sustentaram. Isso não significa que estatística não funciona ou que dados não valem. Significa que o p-valor sozinho é insuficiente. E o que faz mais sentido usar junto? Tamanho do efeito quantifica o quanto a diferença é grande na prática, independente da significância. É a medida que responde "isso importa", em vez de "isso é diferente de zero", intervalos de confiança. Em vez de um número, p igual a 0,03, eles dão uma faixa. Com 95% de confiança, o efeito está entre x e y. É mais informativo. Você vê tanto a direção do efeito quanto a incerteza ao redor dele. Pré-registro. A prática de declarar publicamente, antes de coletar dados, que você vai testar e como. Isso elimina o p-hacking por construção, porque os testes foram definidos antes de ver os dados. E por último, e não menos importante, replicação. Desconfiar de resultados baseados em um único estudo. Mesmo com p menor do que 0,0001, a evidência se acumula e é na acumulação que ela se torna mais confiável. E o que isso muda para quem não é estatístico? Se você não é pesquisador, mas lê estudos, toma decisões com dados ou consome notícias sobre ciência, o que muda com tudo isso? Primeiro, quando você lê "estudo mostra que é X", a primeira pergunta não é "isso é verdade?", é "quantas pessoas foram estudadas? Isso foi replicado? E qual foi o tamanho do efeito?". Uma manchete sem essas informações é, na melhor das hipóteses, incompleta. Segundo, quando você rodar análise ou receber relatórios, desconfie de resultados que pareçam muito certeiros. P menor do que 0,05 não significa que você encontrou a verdade. Significa que você encontrou evidência que merece investigação mais cuidadosa. Terceiro, estatisticamente significativo e relevante para o negócio. Perguntas diferentes. Um efeito pode ser real e pequeno demais para importar. Outro pode ser grande demais para importar, mesmo que não atinja significância com o tamanho de amostra disponível. O p-valor não é inútil. É uma ferramenta com um propósito específico e bem definido. O problema é que ela foi adotada como único critério de verdade em contextos que exigem muito mais do que ela pode oferecer. Entender o que ele diz e o que ele não diz não é detalhe técnico. É o que separa quem lê dados de quem é enganado por eles. E em um mundo onde toda decisão importante de saúde, de negócio, de política é justamente com alguma referência a dados, saber fazer essa distinção importa mais do que nunca.